é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. É um prazer estar aqui para falar de projetos. É evidente que não é fácil, né? A gente escolher alguma coisa para montar aqui, para apresentar, o que falar para um público que faz basicamente o que eu faço, né? De uma forma um pouco diferente, talvez, sem ser cansativo e que gere valor, né? Agradeço também todo mundo que dedicou aí um tempinho para poder parar aqui para assistir, para compartilhar mais essa experiência aí. Eu vou falar tudo aqui baseado na minha experiência, o que funcionou para mim, no meu estilo, e não necessariamente ele é o único ou o melhor caminho a ser seguido, né? Apenas aqui trocando essa ideia que nem você começou aí. Então vamos lá. Sou Felipe Gentili, conhecido aí no mundo corporativo só como Gentili, muitas vezes confundido com o Danilo Gentili. Eu cheguei até a abrir mão de corrigir, quando alguém me chama em alguma conferência de Danilo, eu já respondo. Então, é algo bem corriqueiro aí, eu não ligo mais. Eu sou pai, marido, aí, um praticante de corrida de rua, designer gráfico e gerente de projetos. Eu gosto de me apresentar dessa forma, porque nós somos várias pessoas aí, os desafios pessoais aí também nos ajudam no profissional. Então, os desafios de pai, de ser marido, de ter uma família, o esporte, estão sempre contribuindo para o nosso desenvolvimento. Aí, se a gente souber unir tudo isso, é muito benéfico. Sou certificado PMP aí, pelo PMI, e sou PM Advisor e Agile Advocate pela IBM, que são duas certificações internas, né? Eu vou falar rapidamente sobre a IBM, para contextualizar como que eu cheguei lá, minha carreira de gerente de projetos, e como eu venho constantemente moldando essa minha carreira de projetos. A IBM, ou International Business Machine, para quem não conhece, nunca ouviu falar, pode parecer absurdo para alguns, mas muitas vezes a empresa tem o seu nome no seu ramo e as pessoas não conhecem, né? Ela sempre foi se transformando desde o início, né, para atender todas as demandas do mundo. Uma empresa que é a empresa que mais criou patentes desde a sua fundação até o dia de hoje. Ela é envolvida de alguma forma em praticamente tudo que vocês puderem imaginar, desde sistemas, equipamentos, qualquer coisa que for citada aí, dificilmente ela não tem uma participação, seja ela grande ou não. Então, ela está dentro das empresas que movem o mundo, ela faz parte, né? No passado, ela ficou famosa aí pela criação dos computadores pessoais, e aí depois, com o tempo, acabou sendo vendido essa parte para a Lenovo, e ela abriu mão disso e começou a focar em consultoria tecnológica, prestação de serviços. E hoje, atualmente, ela está colocando esforços aí basicamente em cloud e inteligência artificial. Então, a gente tem uma série bem grande, assim, uma lista bem grande de tipos de projetos, da variedade de projetos que a gente consegue tocar. Bom, vamos lá. O meu caminho, né, até aqui, como que eu trilhei esse caminho? Eu cheguei na IBM em 2009, eu estava me formando em design gráfico pela Pan-Americana, quando surgiu essa oportunidade de entrar na IBM, e eu pensei, até agora, né, que rumo que eu vou tomar, né, sigo a carreira de design, ou eu encaro esse novo desafio aí dentro de uma baita de uma empresa dessa. E eu entrei na IBM. A gente costuma brincar que não foi pela melhor das portas, né, ou até pela porta dos fundos, mas eu soube tirar proveito disso, né. Eu entrei através do Helpdesk,
eu trabalhava no suporte de telefone para prestando serviço para os clientes, né? Então, os clientes da IBM tinham suporte lá no Helpdesk, eu prestava esse atendimento. Depois eu evolui para um coordenador de um time bem grande lá, porque o meu chefe da época dizia, pô, cara, você tem um perfil para ser gerente de projetos, né? Ele dizia que eu sabia montar bons planos, eu liderava bem, me lidava bem com situações críticas e sabia liderar sem ser chefe das pessoas, né? Então, desse dia em diante, eu comecei a olhar tudo como se fosse um projeto, trabalhar em posições diferentes, me preparar, fui batalhando aí, depois também da coordenação, me tornei um especialista em transição de novos contratos. Então, quando a gente assinava um novo contrato com o cliente e trazia ele para dentro da IBM, eu era um dos recursos do projeto, eu era parte integrante ali, especialista em traduzir a linguagem do cliente para dentro da IBM, para que a gente pudesse prestar aquele suporte que eu dava antes. Depois eu me tornei aí assistente de gerente de projeto. Foi nessa época que eu me certifiquei PMP. Eu não esperei virar gerente de projeto para me certificar. Eu estudei por conta própria aí durante 8 meses, junto com mais 2 amigos. A gente se esforçou aí, era caro, né, a certificação, não tínhamos certeza aí se íamos conseguir algum tipo de apoio, de patrocínio, então a gente estudou por conta e deu certo. Então, eu sempre tive esse perfil aí de fazer antes de ser cobrado, né, que eu acho que é fundamental para um gerente de projeto. Eu nunca quis ninguém lá na minha mesa me cobrando, falando que eu estava devendo alguma atividade, ou que eu não podia ser promovido ou ter algum reconhecimento, porque eu deixei de me preparar, então eu sempre fazia de tudo para estar pronto em tempo. Tanto que foi nessa fase que eu pedia para gerenciar projetos, né? Eu não era gerente de projeto, e mesmo assim eu ia lá e pedia para o responsável da área, falava, cara, me dá projeto aí, eu quero começar a aprender, eu quero gerenciar, eu quero começar a tocar esse negócio aí. Eu sei que eu ainda não estou na função, mas eu quero me preparar para isso. E eu mesclava isso com as minhas outras atividades. Enfim, cheguei a virar o tão sonhado aí gerente de projeto, que era o que eu queria. E tudo, como eu disse, se a gente olhar bem, é um projeto, né? Eu gosto sempre de fazer essas analogias e correlações com as profissões ou situações para a gente entender melhor as coisas, para eu me desenvolver melhor na minha profissão ou em alguma etapa específica do projeto, né? Então, eu sempre tento ir relacionando para entender se aquela profissão, o que ela pode agregar no meu dia a dia. Então, se você olhar aí para a sua rede de contatos, né, quantos gerentes de projeto você conhece, né? Muitas pessoas gerenciam projetos que você conhece. Um dos grandes exemplos aí é uma mãe, né? Mãe, quem é mãe sabe dessa responsabilidade, desse projeto, ser mãe. Quem não é mãe, no mínimo, deveria valorizar o esforço que a sua mãe fez por você, por gerenciar o projeto da sua vida, até uma boa parte, depois é por sua conta, e quem não teve sabe a falta que um gerente de projeto faz dentro de um projeto, né? Então, uma outra função aí que eu costumo olhar bastante é a engenharia, né? Um engenheiro aí, ele também é uma espécie de gerente de projeto, e eu gosto de usar essa função, esse modelo de trabalho mais para relacionar com o waterfall, com o modelo tradicional de trabalho, né? Que eu vou falar mais para frente também um pouco. Também tem a parte do design de interiores, se a gente olhar bem também é uma maneira de gerenciar projetos, só que esse eu já considero mais a metodologia ágil, que é um modelo mais de priorizar algumas coisas, você não depende de etapas a serem necessariamente seguidas para poder avançar para uma outra, né? E também tem aí tantas outras, né? Mas mais um último exemplo aqui, uma tatuadora, um médico. Vocês já imaginaram aí um médico, um tatuador fazendo uma entrega de projeto pela metade, né? Ou que não atendesse o escopo do cliente, o desejo do cliente, que não fosse necessariamente da forma que o cliente pediu.
Então, de modo geral, tudo que essas pessoas fazem tem início, meio e fim, elas passam por fases de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento, controle e de encerramento. Se você é gerente de projetos e não tem essa visão, eu acho que assim, é importante começar a olhar para as outras profissões e para as outras áreas, como eu disse, com esse olhar, né? Você vai com certeza agregar bastante no seu dia a dia. Como que eu fiz aqui, como que eu moldei a minha carreira, né? Como que eu escolhi com o tempo seguir. Eu tenho um perfil muito mais generalista, né? Eu não sou aquele cara, aquele gerente de projetos que é especialista ou que é técnico em alguma coisa. Por um bom tempo eu tive um skill muito apurado em Service Desk, porque era o meu core de trabalho, normalmente as pessoas carregam isso, né, do seu histórico, mas eu optei por ser um cara mais abrangente. Eu não queria me limitar a isso ou ter que me especializar em alguma outra coisa. Eu queria ser um cara que era especialista em gerenciamento de projetos. Então, foi nisso que eu foquei, tanto que hoje não faz diferença qual é o tipo de projeto que eu vou gerenciar. Comentei também lá, dentro da IBM a gente tem uma gama enorme de projetos dos mais variados tipos e complexidades, e hoje para mim não faz diferença qual é o tipo de projeto que eu vou gerenciar, porque a metodologia me suporta, o meu modo de trabalho me suporta, né? Então, assim, claro que os detalhes mais técnicos, a gente também tem um time muito forte aqui dentro que nos apoia, né? Então, eu não fico descoberto quanto a isso, mas, como eu falei, o meu foco é em ser especialista em gerenciar um projeto. O apoio que eu preciso, eu busco nos demais. E aí, quando eu virei gerente de projeto, eu era recém-certificado, eu me baseava muito no modelo tradicional de gerenciamento de projetos, né? Seguia lá o PMBOK. Então, por exemplo, aqui na construção de uma casa, ele está muito ligado lá no step by step, existem muitas coisas que obrigatoriamente são sequência uma da outra, né? Você não consegue fazer o telhado da casa sem antes ter as paredes e sem antes ter a fundação. Então, uma coisa necessariamente precisa seguir somente depois que a outra foi concluída. Esse era o mundo que eu conhecia, é o que eu tinha me especializado, e era assim que eu focava nos meus projetos. Tanto que eu ficava bitolado aqui, inexperiente, né? Eu queria me antecipar das coisas, como eu falei, eu tinha um perfil lá que não queria ninguém me cobrando, não queria ficar numa situação, numa saia justa, né? E tem até uma situação engraçada aí que me fez aprender bastante. Então, uma vez que eu sempre queria chegar no cliente com tudo pronto já, né? Mostrar serviço lá, né? Falar que eu fui lá e estava preparado. Então, eu cheguei uma vez lá numa reunião de kickoff, que era para dar início no projeto, com a apresentação prontinha, o cronograma bonitinho lá, todas as datas já amarradas, que era predecessora, caminho crítico, EAP, fiz a minha lição de casa lá. Cheguei achando que eu ia impressionar. Só que quando eu cheguei na sala do cliente, comecei lá a minha apresentação, chegou na parte de falar do schedule do projeto e tudo mais, eu pensei, nossa, agora é minha hora, né, que eu vou arrebentar aqui e mostrar para ele que eu já me antecipei. O cliente, por sua vez, ele foi bastante educado, né, eu, de fato, já tive outras experiências ruins, como todo mundo já deve ter passado aí, mas esse cliente foi bastante educado, ele viu toda a apresentação, só que depois que terminou, assim, ele me disse: respeito todo o seu esforço e dedicação, a apresentação está muito boa, você demonstrou que tem bastante conhecimento do que foi assinado no contrato. Mas esse plano que você desenhou, com quem que você falou para desenhar esse plano? Com quem que você validou essas datas, né? Quem que te disse que deveria ser dividido por ondas essa implementação que a gente vai fazer aqui? O que eu quero dizer com isso, né? Eu estava aparecendo, quem conhece aí o Anderson Silva, lá, lutador de MMA, né, naquela luta que ele achou que ele ia ganhar mais uma, né, e levou um monte de soco na cara lá e foi nocauteado. Foi basicamente o que aconteceu lá, né, eu saí do cliente
literalmente com o rabo entre as pernas, e voltei para casa lá de cabeça baixa, porque eu tomei uma atitude ali sem envolver o cliente, né? Então, qual que é a lição disso tudo, né? Um projeto é feito em conjunto. As etapas, elas devem evoluir a seu tempo e em parceria, né? É evidente que existem clientes que, mesmo antes de assinar o contrato, o cara já está pedindo lá um cronograma, já quer saber qual que é a primeira data, a primeira onda de implementação de alguma atividade, mas hoje eu já tenho segurança, graças a esses erros, essas vezes difíceis no cliente que eu passei, para usar a mesma lição que eu recebi um dia com o meu cliente, e falar para ele, calma aí, né? A gente primeiro precisa entender, vamos trilhar esse caminho juntos, vamos fazer com calma, né? Etapa por etapa. Como que o tempo, né, foi passando aí? Essa é uma palavra forte aí que eu adoto para minha vida. Em qualquer segmento, né? Como eu falei lá no começo, qualquer uma das minhas personas que eu tiver naquele momento, a palavra adaptação aí, ela é muito forte para mim. Foi passando o tempo, eu comecei a acompanhar as mudanças de cultura dentro de gerenciamento de projeto, metodologias ágeis, e eu busquei conhecimento e certificações aí no segmento dentro da IBM. Eu não falei muito no começo, mas a IBM, ela tem uma parte de learning muito forte aqui dentro, né? Materiais, cursos, certificações, e a carreira de gerente de projetos é uma das mais fortes que a gente tem aqui. Mas bem estruturada, né? Afinal de contas, é por isso que a IBM tem esse peso no mercado aí, de consultoria mesmo e de apoio para os clientes, né? Então, aqui o modelo de trabalho é um pouco diferente para uma certificação, né? Lá fora, aqui no PMP, quando eu fiz, eu estudei 8 meses, aprendi, me dediquei no material, fiz a prova e passei, beleza. Só que aqui não, aqui a gente tem que montar um case, eu tenho que provar a experiência que eu tenho em projetos, eu tenho que combinar o tempo de projeto com complexidade dos projetos que eu executei, para ir conseguindo meus níveis de certificação aqui dentro. Então, eu até considero, no começo eu achava um absurdo, parecia uma loucura, mas hoje eu até acho que faz mais sentido, né? De fato, eu estou certificado por um board avaliador lá, por algo que eu de fato executei, não só o que eu estudei. Mas voltando nisso, então fui me aprofundando na metodologia ágil, comecei a adaptar o meu modo de gerenciamento, só que nem todo projeto você consegue tocar, né, nessa metodologia. Foi então que apareceu uma oportunidade num cliente. E eu fui alocado lá para fazer uma entrega num projeto de implementação de software, e eu pensei, puta, agora é minha hora, né? Eu vou tocar esse projeto no modelo ágil, né? E tem horas que a gente tem que assumir alguns riscos, né? Essa é uma das principais atribuições do gerente de projeto, assumir os riscos. E como a gente aprende praticando, né? E toda a minha experiência foi baseada em tentativa e erro, né? Isso acho que é o normal, a gente tem que exercitar isso mesmo. O GP tem que pensar em segurança, tem que passar segurança, né? Tem que ser convincente. E eu sei que eu cheguei nesse cliente, e na época lá era moda, né? Falava ágil, todo mundo, até o cliente queria, né? Nossa, vem aqui gerenciar um projeto no modelo ágil. O cliente fingiu que ele sabia o que ele estava falando, eu fingi que eu sabia como que gerenciava aquele projeto, que eu já tinha gerenciado milhares naquele formato, e a gente seguiu a história assim, entre aspas, aí se enganando, né? Mas o bom disso tudo, né, que eu quero dizer, que assim, foi um sucesso evidente o projeto, acabou sendo o primeiro projeto que foi 100% gerenciado com uma metodologia ágil, e 100% utilizando ferramentas online. Esse cliente continua assinando contratos até hoje dentro da IBM, e o que eu quero dizer, né, com toda essa história, né, seja ousado, se arrisque. É claro que é importante você ter conhecimento, você estar preparado, mas um gerente de projetos, ele não pode esperar as oportunidades, às vezes, aparecerem, né? Você precisa se posicionar e assumir alguns riscos.
E aproveitando o tema aí de correr riscos, eu costumo utilizar uma ferramenta aqui também, que eu achei bacana de mostrar, de trazer aqui, que eu acho que ela funciona muito bem, independente do tipo de projeto, até porque o modelo de projeto, qual é o estilo de gerenciamento, foi falado aí em uma das palestras anteriores, não importa muito, né? A gente tem que escolher o estilo de gerenciamento de projeto, o modelo que se adeque à necessidade do cliente e aquele tipo de projeto específico. Então, essa ferramenta aí, vocês vão ver que assim, eu acho que pelo menos é muito boa, né? É uma ferramenta para mapeamento de riscos, né? Chamada Bullseye. Basicamente aí o que está na imagem, um alvo que você segmenta ali quais são os riscos do projeto, de acordo com a criticidade dele. Então, tudo que é mais crítico, você deixa próximo do centro, e o que é menos crítico, você deixa mais afastado do centro, porque tem uma menor criticidade. Isso sempre me ajudou muito no seguinte ponto, além de, evidente, estruturar e dar uma parte mais visual, que eu sou visual, eu gosto de colocar as coisas de um projeto de uma forma bem visual. Então, isso me ajudou muito em situações, por exemplo, que é muito normal e todo mundo com certeza passa por isso aí. O cliente, tudo é prioridade, né? Tudo tem que ser o primeiro a fazer, principalmente quando você está falando com sponsors diferentes, né? Tem o cara da área X, o da Y, e cada um vai brigar pelo que é prioridade para si. Então, eu tento mostrar esse exemplo, porque se a gente pegar todas as prioridades e começar a levar para onde eles dizem que é prioritário, que é o centro do alvo aqui, a gente começa a visualmente fica muito claro que isso não vai funcionar, né? Isso não dá certo. Então, a gente começa com o apoio mostrar para o cliente, sem ter que dizer não para ele, sem ter que brigar, causar um atrito, fica muito claro para ele ali que isso não vai dar certo, e a gente, de fato, precisa priorizar, e a gente exercita em cima desse tipo de ferramenta, né, que é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar. Vamos lá. A necessidade aí de adaptação e flexibilidade, ela é fundamental para um gerente de projeto, né, eu gosto dessa frase aí, eu gosto desse cara que está na imagem aí. Ele, como eu falei, o esporte é uma inspiração para mim, então, e esse cara é um diferencial em questão de adaptação, né, e quem não conhece, pesquise aí por essa frase do Bruce Lee. Ele tem uma entrevista muito bacana que ele fala sobre como a água se adequa e se adapta ao caminho que ela percorre, né, então isso é o que eu uso aqui. Então, é uma flexibilidade que é fundamental aí para o gerente de projetos, né? Você precisa estar preparado para projetos grandes, para projetos de renome, que tenham peso para a companhia, mas nem sempre são flores também, né? A gente tem aqueles projetos chato pra caramba de tocar. Aquele que ninguém quer tocar, né? Normalmente a gente pensa, pô, mas esse tipo de projeto não vou me desenvolver. Se eu pegar um projetinho desse aí, às vezes é pequeno, como que meu chefe ou minha companhia vai me notar, né? Como que eu vou extrair alguma coisa desse projeto? E aí que eu comecei a exercitar isso, né? Vamos extrair o que tem de melhor deles. Teve uma época que eu recebia uns projetos lá de implementação que, sem muitos detalhes técnicos, mas é tipo de política de segurança, né? Imagina, toda vez que você tem que trocar sua senha no seu computador do trabalho e ele pede lá para você colocar 700 caracteres, maiúsculos, minúsculos, números e caracteres especiais, e você odeia alguém por ter que fazer isso todos os meses ou a cada 2 meses, eu era esse cara que você odeia aí, porque eu implementava esse tipo de sistema, de projeto dentro dos clientes, né? É evidente que é por uma segurança, né, que tem que colocar, mas enfim. Esse é um tipo de projeto que era muito, assim, padrão, a sequência repetida, às vezes você aplicava aquela mesma coisa para vários ambientes diferentes, enfim, não tinha muitas mudanças. E o que eu aproveitava nesse tipo de projeto para experimentar, e é o que eu aconselho, né? Teste novos status reports, por exemplo, eu fazia novos controles financeiros,
eu tentava explorar coisas novas no que eu já estava fazendo. O que acontecia depois? Eu acabava recebendo até reconhecimentos dos clientes ou dos responsáveis aqui dentro da empresa, porque tudo que eu fazia era a mesma coisa que todo mundo, só que eu apresentava de uma forma diferente. Eu levava com um olhar diferente. E isso acabava chamando atenção, porque eu continuava me desenvolvendo, eu exercitava coisas novas, testava coisas novas e gerava valor para os meus projetos, independente se ele era complexo ou não, se ele era bom ou não. Essa imagem aqui eu acho muito bacana, né, cara? Não sei, eu não tinha visto, depois que eu vi essa imagem, a gente tem que sempre pensar, né? Será que era isso que o cliente queria, né? Ou é o que eu achei que deveria entregar para ele, né? É importante a gente entender bem essas necessidades do cliente e estar alinhado para fazer uma entrega que, de fato, gere valor para o cliente, ou que seja minimamente o que ele quer, né? Eu uso muito ela para falar de escopo, né? Que é uma grande discussão aí com os clientes. Eu não sei, no mundo das agências publicitárias, aí nessa outra realidade, se vocês têm tudo isso muito bem documentado, exatamente qual é o escopo. Porque aqui a gente tem um documento, um contrato que tem a linha de como vai ser aquela entrega. É tudo muito bem segmentado. Então, se vocês não têm isso, eu aconselho que tenham, mas lembrando que assim, né, até o que diz no manifesto ágil lá, um software funcionando, ele tem que ter mais prioridade do que uma documentação abrangente, né, que atenda o todo. Então, ou seja, é importante documentar, mas faça o necessário para somente garantir uma comunicação e que não gere impacto no projeto. É importante saber qual que é o objetivo do cliente, onde ele quer chegar, né, o que ele espera com o projeto. Uma outra análise que eu faço é assim, todo mundo aqui usa o Waze, certo? Ou o GPS aí, para quem é old school, tipo eu. Normalmente, quando a gente quer ir para algum lugar, o que a gente faz? A gente pega lá o celular, bota o endereço no Waze e segue as coordenadas. Às vezes, a gente erra o caminho, sem querer, errou, acontece. Às vezes, a gente escolhe por conta própria tentar um caminho diferente, porque a gente acha que o aplicativo que foi desenvolvido para dizer qual é o melhor caminho para eu chegar no meu destino está errado, né? E aí eu acho que eu tenho que seguir o que eu acho que é melhor. E depois a gente ainda reclama, né? Fala que ele não presta, que ele não funciona. Então isso é basicamente o que acontece no projeto, né? Se a gente for analisar, então a gente tem que usar essas referências aí para estar sempre alinhado e seguir qual é o melhor plano, né? Enfim, o GP tem que dar as coordenadas, né? Mas ele precisa saber claramente aonde o cliente quer chegar, porque senão a gente, como consultoria, vai dar uma coordenada errada. Essa imagem aqui eu gosto de falar um pouquinho dela para comparar também um pouco dos meus projetos aí, ou falar do waterfall e do ágil. Eu adapto às necessidades do cliente, né? Essa imagem aí diz isso, né? As duas entregam a mesma coisa, fazem a mesma coisa, mas depende do que o cliente quer, né? Ele quer uma que só entregue ali o produto para ele e saia o ketchup aí, por exemplo. O outro quer ter uma experiência um pouco mais aprimorada e que gere um pouco de valor para ele, que tenha uma funcionalidade diferente, enfim. Então, o ideal e é o que eu uso, né? O ideal não, é o que eu uso, é um mix. Quando é necessário um waterfall eu uso, quando é necessário o ágil eu uso, mas principalmente um híbrido, mesclar os dois. Então não tem problema nenhum você fazer um cronograma quando precisa, e no meio do projeto você também usar algumas técnicas de design thinking para melhorar alguma das etapas do projeto, fazer algum tracking de uma etapa bem específica usando um Kanban, por exemplo, ou que nem eu citei lá, Bullseye, mapas mentais, enfim. Eu tenho que sempre adaptar o que tem de melhor de ambos os lados para gerar mais resultados e convencer o cliente de que ele vai ter a melhor das entregas daquela forma. Nós somos... a gente, como GP, precisa ser firme e incisivo, às vezes, com o cliente, como um antigo chefe meu dizia, né? É melhor você ficar bravo comigo por algo que eu te disse do que por algo que eu não te disse. Ou seja, né? A gente vai falar alguma coisa para o cliente, seja do método que a gente vai usar ou de alguma decisão,
a gente não posterga, né? A gente não fica protelando isso, né? Muitas batalhas aí foram perdidas porque o carinha que estava lá sentado, que era responsável por soltar a sirene lá, estava dormindo. Então tenham atenção a esse ponto também e a saber se posicionar, né? Evidente que assim, a gente não pode ser assim o tempo todo, né? Também firme de novo, voltando lá, flexibilidade faz parte do negócio, né? Às vezes a gente tem que ceder para poder ganhar lá na frente. Isso também é bem importante. E aqui agora, assim, para mim, né, assim, eu penso muito, o resultado das suas conquistas, ela vai depender muito do quanto de esforço você está disposto a fazer, né? Nem sempre vai ser fácil. O que deu certo para mim, eu de verdade, assim, eu uni forças com amigos, eu escolhi pessoas boas e com o mesmo objetivo que eu tinha de crescimento para me desenvolver e chegar até onde eu cheguei hoje. Então façam isso, se unam às pessoas que tenham o mesmo empenho que você, enfim. E aí aqui uma última frase aí só para registrar, né? A gente tem que escolher o que a gente quer ser, né? Qual é o GP que você quer ser? Depende da sua escolha, né? Então, é isso, gente. Espero ter atendido às expectativas aí, poder contribuir com alguma coisa no dia a dia de vocês, ter ajudado aí. Agradeço mais uma vez, Ramon, e ao Instituto pelo convite, tá bom? Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência.